Se ele não pagar, a casa dele vai responder por esse débito. Que eles têm uma eficiência 100%. Às vezes o próprio condomínio arremata, eu já vi. E não tem escapatória. Ele vai acontecer. Se ele não pagar, ele vai acontecer. Todo condomínio tem leilão. É muito raro isso não. Se livra do imóvel o quanto antes. Se você não está conseguindo manter o imóvel. Estamos aqui para mais um programa Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E hoje nós estamos aqui graças a quem? A Atende Portaria do Brasil inteiro, a Repinte, que olha gente, como eu sempre falo, ó, ela gosta tanto da gente que tem as lixas de unha. Desde sempre ela privilegia as mulheres, né? E aí agora tem a lixa. E também a GK Condomínios, que está atuando em São Paulo desde 1976 e em algumas cidades do interior do estado. E vamos hoje entrevistar alguém falando de um assunto que é muito diferente. Nós já falamos uma vez aqui de leilões, mas quando chega o dinheiro no condomínio. E hoje nós vamos falar de como é que se faz um leilão. Aguardamos vocês depois da vinheta. Então, estamos aqui voltando, né? Estamos aqui com o Dr. Adriano Piovesan. Tudo bem? Prazer aqui. Eu que agradeço, né? De você ter aceitado o nosso convite. Que hoje o nosso tema são leilões. Porque o condomínio, muitas vezes, ele tem que ter, que leiloar alguma unidade dele. Ele não tem opção, porque a pessoa não pagou, e aí a dívida ficou e acabam indo para leilão. E nós temos a questão do leilão judicial, do leilão extrajudicial, mas quem vai contar tudo isso para nós é o doutor Adriano, que é CO da Lance, né? Sou CEO do Grupo Lance. Primeiramente, obrigado por estar aqui, obrigado à Associação Mulheres Condominiais, aos patrocinadores, né, a Atende, a Repinte, a GK Condomínios. E é um prazer, né, estar aqui, receber esse convite. A gente já falou juntos no evento recentemente nas Mulheres Condominiais. E para quem não sabe, né, leilão, quando a gente fala de leilão judicial, o carro-chefe do leilão judicial é o leilão de condomínio. Sério? Assim, como é que eu vou explicar carro-chefe? A gente está acostumado com um prato de restaurante ser carro-chefe, essas coisas. O maior índice de volume de leilões de imóveis no âmbito do judiciário são leilões de condomínio. Olha só. Acredito que é por ter aquela cobrança, né, mensal e ter uma propriedade para responder sobre tal cobrança. Então, acho que é bem legal esse tema. Eu até me apresento como advogado, mas sou leiloeiro também, já há muito tempo, já estou no mercado aí de leilões desde 2008 e hoje à frente aí como CEO do Grupo Lance. Olha só que legal. E aí eu quero que você fale um pouquinho para a gente como é que é feito o leilão, como é que o condomínio chega até o leiloeiro. Óbvio que os advogados que vão estar nos escutando, eles vão conhecer você, né? Nós temos outras pessoas, mas assim, a gente entende que o seu grupo é um grupo que trabalha muito certinho, né? Muito transparente. Então, por isso que você está aqui para esclarecer ao grande público, ao condômino, ao síndico que nos acompanha, além dos advogados, as administradoras de condomínio, todos eles nos veem, nos escutam. E é por isso o objetivo do esclarecimento que você veio trazer até nós. Legal. Eu acho que a gente tem que começar falando da função social que é o leilão. Porque todo mundo pensa, né? Pô, aquele senhorzinho, aquela senhorzinha que está perdendo a unidade, que deixou de pagar por algum problema, né? Todo mundo tem problema hoje em dia. Todo mundo passa um momento da vida que ou há um problema, deixa de pagar uma conta ou não. E, infelizmente ou felizmente, existe o regramento, ele trouxe o nome de função social do leilão, que seria o quê? Que é uma forma de coagir, na ponta final, a cobrança, no tema aqui falado de taxas condominiais. Porque, assim, todo condomínio, ele faz um rateio, né? Sim. Vamos lá, 100% da dívida, 100% do valor da despesa. E eles colocam uma projeção de 5%, 10% para o caso dos inadimplentes. Certo. Só que essa projeção não pode ser eterna.
esse valor precisa voltar, né? Todo mundo, o porteiro precisa receber, o elevador precisa ter energia para subir. Então, quem está morando num condomínio hoje em dia tem que ter certeza absoluta que pode arcar com aquela dívida. E a função social do leilão é essa. No momento que ele para de pagar, há a cobrança inicialmente extrajudicial. Normalmente a própria administradora faz essa cobrança. Não tendo êxito, vai para uma cobrança extrajudicial jurídica, com os escritórios, né, conveniados com a administradora, e depois vai na execução. E até chegar um leilão e perder a propriedade é chão mesmo, é longo o processo. Então a pessoa quando perde, ela já está ciente da perda. Tem muitas vezes quando a gente faz o leilão no dia, o cara fala, eu não sabia, ou ele paga a dívida no dia, mas assim, até chegar ao leilão anos. É anos. E antigamente era mais anos ainda, né? Hoje com o advento do processo digital, melhorou um pouquinho. Deu uma otimizada no judiciário, aí, com algumas novas legislações permitindo que os condomínios cobrem, né, as dívidas com menos tempo, né, com 3 meses, salvo engano, 3 meses já pode executar, 1 mês, né, já pode executar, e pode ser uma ação sumária, né, já pode entrar com execução. Antigamente tinha que entrar com uma ação conhecimento para saber se podia, se devia, se não devia, quanto era, quanto não era. Agora não, já executa. Eu peguei de leilão lá atrás, antes de 2013, que as ações eram de 95, 90, 20 anos cobrando, hoje em dia já está aí um prazo aí estimado, 5, 6 anos, já consegue executar e de fato levar a leilão. Mas voltando à primeira pergunta, né? Para chegar até o leilão, o condômino devedor, primeiro ele tem 7 formas para ele pagar a dívida. Ele penhora, faz o Bacen, penhora os ativos, penhora outros itens como o mobiliário, como veículos, até chegar de fato ao imóvel. Então o imóvel é a última solução, é o último respiro que o judiciário dá, é a última ferramenta que o judiciário dá para o advogado credor para ele executar e de fato ir para leilão, né? Porque é a casa da pessoa, muitas vezes é a residência da pessoa, né? Então, assim, isso é que faz com que acabe acontecendo de ter essa demora e do legislador ter tido esse cuidado, né, de deixar por último aquela propriedade. Essa foi a ideia. Por isso a função social. Foi chamado ainda mais quando é de condomínio, a função social. Porque quando você tem uma dívida de condomínio, você não pode alegar bem de família. Exato. A gente tem muitos leilões, né? O Grupo Lance faz leilões de todos os âmbitos do judiciário, trabalhista, federal, execução fiscal, tudo. E especializado em leilão de condomínio. E tem processos que o executado, né, o devedor, ele fala que é o bem de família, que é o único bem, mas infelizmente tem uma legislação que tira o débito condominial com o bem de família, que é um débito da coisa, né? Senão como é que o cara vai subir o elevador se ele não paga o elevador? Não existe a propriedade, né? Aí é chamada dívida própria. Vamos fazer um paralelo, é como quando a pessoa dá em fiança à própria casa. É isso. Né? Ela dá em fiança, ele é fiador. Então, para quem está nos ouvindo, por exemplo, ele é fiador do filho ou de um sobrinho e a pessoa não paga o aluguel. E ele deu como fiança a própria casa. Se ele não pagar, a casa dele vai responder por esse débito. E mesmo que seja a única casa. Mesmo que seja a única casa. Não considera-se bem de família. Não considera bem de família. Eu já vi gente perder. Então, muitos. Muitos. E por isso que o leilão de condomínio ele é efetivo. Porque sempre tem uma propriedade e não tem escapatória. Ele vai acontecer. Se ele não pagar, ele vai acontecer. O leilão convencional de uma dívida entre partes, às vezes a pessoa consegue escapar pelo bem de família, mas o leilão de condomínio não. Por isso que eu acho que esse índice tão alto, né, acredito que seja a maior fatia do bolo do mercado de leilões mesmo, o leilão de condomínio. Aí eu não tenho a menor dúvida. Agora, como é que é conta pra gente como é que é o trâmite, né? Então o advogado está lá na ação dele, bonitinho, lá executando, né? E aí ele tentou um acordo, ele não cumpriu o devedor, ele foi, voltou, o juiz determinou o leilão. Aí ele também não teve embargos ao leilão, não teve nada. Tá? Chegou, como é que chega até você? Então tá. Primeiramente, os advogados, eles têm
quem nomeia o leiloeiro é o juiz. Sim. Ele é a caneta final. Mas tem um artigo, salvo engano é o 886, não tenho certeza, me corrija se estiver errado, que ele dá a possibilidade do advogado exequente, seja de qualquer processo, não um condomínio, qualquer um, escolher ou indicar um leiloeiro de sua confiança. E isso é importante, porque hoje no mercado tem trocentos leiloeiros aí espalhados, tem milhares de leiloeiros no Brasil, e tem leiloeiro especializado em vender tal item, e tem leiloeiro especializado em vender tal item, e tem leiloeiro como o Grupo Lance especializado em fazer leilões de condomínio. Então é importante ele conhecer quem ele está indicando, os benefícios, né, as facilidades, a comunicação ativa, a gente participar de assembleias, auxiliar em dúvidas com o síndico, etc. Então o advogado ele pode indicar um leiloeiro. Aí ele faz isso no processo judicial. No processo judicial. E ele indica um leiloeiro, ok, e o juiz, ele vai verificar claramente se o leiloeiro está habilitado no Tribunal de Justiça. Ele estando habilitado, normalmente o juiz nomeia. Então, os juízes não são... raramente os juízes, eles não querem esse leiloeiro porque eu gosto desse aqui. Eles acabam sendo imparciais, eles acabam nomeando. Eles não têm leiloeiro de estimação. Não, eles até têm, quando não há indicação. Ah, sim, mas quando ele procura na lista lá isso. Normalmente o judiciário faz rodízio. Então, uma vara de uma capital grande, ele deve ter 10, 15 leiloeiros. Ele vai fazendo rodízio para benefício. Mas eles aceitam indicação. É assim. Perfeito. Raros casos daquele juiz que tem um leiloeiro de estimação. Espero que nenhum juiz esteja vendo a gente aí, ó. Então, nós não somos leiloeiros de estimação. Eu sei que não. Apesar de a gente estar tendo nomeações de ofício, mas é por rodízio, grande parte. Uhum. Mas sabe quando a gente começou? Eu vou dar um volto. Posso voltar um pouco no tempo? Pode, vontade. A gente está no mercado desde 2009. O leilão, ele era presencial. Me lembro. Não tinha leiloeiro. Eu me lembro. Quem fazia leilão era o oficial de justiça. Ele descia lá, era uma salada aquilo. Não tinha concorrente, não tinha participante. No interior, então, era no hall da entrada do fórum. Não, todos os fóruns. Pois é. Todos os fóruns. E não tinha leiloeiro. E não tinha rematante também. Também não. Não tinha rematante. Então, assim, a taxa de leilões negativos era alta. Aí, de 2009, o TJ foi o que iniciou o leilão online no Brasil. TJ São Paulo. TJ São Paulo. E a gente participou. Eu era advogado de investidores nessa época. Eu participei dessa transição. Até vou lembrar, é o provimento 1625/2009, TJSP. Aí ele falou, não, o leilão vai ser online agora, está regulamentado, cabe o juiz escolher o leiloeiro. E a gente ia levar essa informação. Aí montamos a empresa, o leiloeiro, montamos a plataforma, e a gente ia levar essa informação para o juiz. Naquele tempo, não tinha leiloeiro também. Então, a gente virou leiloeiro de estimação de muitos juízes. Por anos. Até que veio muitos leiloeiros. Hoje aí tem milhares de leiloeiros em São Paulo. Então, até para dar uma oportunidade... Mas por quê? Porque foi um mercado que ele foi crescendo de uma forma transparente e eficiente. Muito eficiente. Então, eu quero deixar claro para vocês que é um segmento do mercado condominial que eles têm uma eficiência 100%. Olha, eu não vou falar que é 100%, porque não dá. Dá 99,9%. Colocou na plataforma, vende. E não vende com único lance, vende com disputa. Antigamente, como a gente falou, em 2009, não tinha comprador. Exato. Hoje a gente consegue elevar, né? Elevar um pouco o valor para poder trazer novas... Não, e em grandes localidades, se o imóvel, se o prédio tem liquidez, né, uma região boa, a gente consegue atingir quase a avaliação. Entendi. Quase a avaliação. Boas chances de atingir a avaliação do bem. Porque, para quem não sabe, o leilão, né, vamos voltar. Ele tem dois leilões. O primeiro leilão e o segundo leilão. O primeiro leilão é a avaliação, que o processo, o perito ou quem seja faz a avaliação do imóvel, aí vem para nós o valor. Não teve êxito, né? Não teve arrematantes numa primeira praça, vai para a segunda praça, que fica aberta na plataforma por 20 dias. Aí é 50% ou o que o juiz determinar. Se o juiz for omisso, 50%. E a gente já consegue, na segunda praça, muitas vezes chegar até o valor da avaliação, por conta da alta publicidade que é feita. Mas,
Respondendo agora de fato, sem mais enrolação, a sua pergunta, como é que a gente chega no processo? Aí o advogado indica, e o juiz recepciona e o juiz nomeia. Ele aceita a indicação, normalmente os juízes já têm despachos prontos, com base naquela antiga legislação que se aperfeiçoou do provimento 1625/2009, ele conta as regrinhas. O primeiro leilão vai ser pela avaliação, passado 3 dias, não conseguido vender pela primeira praça, na primeira praça pela avaliação, vai para a segunda praça, 50%, parcelamento, entrada de 25%, o resto em 30%, e ele coloca uma série de regras, assim, normalmente despachos padrões, e a gente transcreve aquelas regras para o edital e coloca na plataforma, anuncia. Quem estiver nos assistindo aí puder acessar a plataforma simultaneamente, a gente tem um link lá só de apartamentos. Deve ter hoje 300 imóveis no ar, né? Deve ter uns 60% disso são apartamentos, e grande parte desses apartamentos são ação de condomínio. Aí vai estar lá o edital, que é mais ou menos a base da decisão judicial, com a legislação atual. E aí vocês, assim, recapitulando, né? Vocês têm a base do valor de mercado e tem a dívida. E o juiz determina por quanto deve ser arrematado, como é que se denomina este valor, como é que se chega ao valor da primeira arrematação e, se não houver interessados, da segunda arrematação. Isso é importante as pessoas saberem. Bom, como é que se faz essa conta? Primeiro vamos na avaliação. Quando é penhorado o imóvel, o cara teve oportunidade de pagar, penhora online, não tem veículo, vamos penhorar o imóvel, penhorou o imóvel. O juiz, ele tem hoje três formas de avaliar o bem. Tem até mais, mas as principais são, ou ele nomeia um perito, eu acho isso efetivo, mas é caro, perito engenheiro, porque quem paga essa conta é o condomínio. Não recomendo atualmente fazer isso. Nada contra os peritos aí que estiverem nos assistindo, mas tem fórmulas mais econômicas. Ou o oficial de justiça. O oficial de justiça, como na justiça do trabalho, que não tem custas, é gratuito, o trabalhador não tem condições, o oficial de justiça vai até o prédio e lá ele até chama oficial de justiça avaliador no seu trabalho. Mas ele pode muitas vezes nomear o oficial de justiça para fazer essa avaliação, ele vai no prédio, faz um laudo, apartamento tal, fiquei sabendo que o último vendido foi tal, avalio em R$200 mil. Ou, que é o que está acontecendo, o mercado está migrando para essa formatação, que são 3 avaliações imobiliárias. Pega imobiliárias da região, fazem, esse imóvel vale tanto, faz uma média aritmética, que eu acho que essa é a mais efetiva, é a que mais traz a realidade do produto, do bem, enfim. Seja qual for a forma de avaliação desses 3, o juiz abre vista para as partes falarem, para o executado, e dá um prazo, salvo engano, de 10 dias. Normalmente o executado vai falar, não, tá muito barato, vale mais, dá aquela impugnada, padrão, mas normalmente o juiz fala que tá tudo certo, nem que vá para agravo, volta rápido, e ele homologa a avaliação. Então ele acha um valor, vamos supor que a gente está falando de um imóvel de R$200 mil, só de exemplificação. R$200 mil. E o juiz, nesse momento, ele fala pro advogado, advogado, você tem algum leilão para indicar? Ou você quer, ou ele manda para leilão direto, depende de cada despacho. Aí que a gente entra no circuito. Entendi. Então, só para a pessoa que está nos escutando, porque nem todo mundo é advogado, quando ele falou aqui, olha, quando o juiz determina o valor, pode ter um agravo, é um recurso, né, que às vezes a pessoa que está tentando segurar o imóvel dele, procurando recursos em outros lugares para tentar pagar aquele valor que ele deve, ele pede para o advogado, olha, agrava, ou porque tem alguma coisa na decisão mesmo que ele entende que tem que ser esclarecida. E ele está dizendo, olha, mesmo quando esse agravo vai para o tribunal, ele não demora tanto, ele vai, aí quando ele voltar, aí prossegue a execução e daí o juiz determina o leilão, certo? Normalmente, assim, pelo que eu tenho visto, a gente trabalha em quase todos os estados de São Paulo e outros estados, mas São Paulo mais fortemente. É rápido hoje isso. Esses agravos desta matéria, vamos deixar de avaliação e impugnação é 2, 3 meses, 4 meses. O que é avaliação e impugnação? Impugnação, quando eu falo, foi avaliado em 200,
eu acho que o meu imóvel vale pelo menos 300. E todo mundo, todos executados ativos, eles batem no... Eles batem na mesma coisa. Para ganhar tempo. Para ganhar tempo. Às vezes ele está num período difícil da vida, ou está tentando vender um outro imóvel por um valor melhor, para poder garantir este imóvel. Tem todas as histórias, as pessoas têm histórias. Até dando um gancho, né, nessa parte de avaliação, porque o que mais onera na parte final os condomínios, os advogados de condomínio que repassam para os condomínios em taxas, é a avaliação. Porque normalmente os juízes preferem quem? Os peritos. E uma perícia hoje, no mínimo, São Paulo, 3, 4 mil reais. E os condomínios têm que pagar essa perícia. Antes do leilão. Antes de receber o produto do leilão. Antes de receber o dinheiro. Uma estratégia, e o mercado está se aperfeiçoando, inclusive o Grupo Lance, agora já fazendo um merchan aqui, ó. Fica à vontade. A gente oferece ao condomínio, ao advogado parceiro, né, que estiver nos assistindo e quiser entrar em contato conosco, a gente oferece as 3 avaliações imobiliárias gratuitas. Tá. Com a condição de a gente tornar próximo e ele indicar para nós fazermos o leilão. E a gente banca essas avaliações com 3 imobiliárias, faz um índice aritmético, os juízes aceitam e é zero custo do condomínio. Isso não somos só nós que estamos fazendo isso, mas somos nós que idealizamos esse projeto. E o judiciário tem aceito, que quem assina são corretores, a gente só faz a interlocução, né? Entendi. Porque tem que ter gente especializada. E quem é o especializado? É o corretor de imóveis. Ele é o cara. Ele é o cara. Não é nem o leiloeiro, nem o perito, na minha visão, nem o perito, nem o só justiça. Ele é o cara que realmente vai. Agora, o que eu achei muito interessante, e aí eu queria que você falasse um pouquinho também, porque tem a questão do leilão extrajudicial. Você também atua no leilão extrajudicial ou só no judicial? Nós atualmente somos líderes do mercado de leilões judiciais. Tá. Mas o extrajudicial é um nicho novo, a gente já tem uma atuação menor. Tá. E como é que acontece isso? Os comitentes normalmente são grandes bancos. Sim. E eles repassam para nós e nós fazemos o leilão. Perfeito. A única obrigação nossa é entrar em contato com a administradora para perguntar se há débitos de condomínio. Porque aí vira um leilão de alienação fiduciária. Tá. Aí tem uma regrinha, no primeiro leilão uma regra, no segundo leilão outra regra, e a gente precisa com essas informações da administradora, colocar esse preço embutido no leilão. Entendi. Normalmente é assim. Vamos dizer assim, é mais ágil que o leilão judicial, em termos práticos de quem é arrematante. Agora falando para um arrematante, é mais ágil para o arrematante ter a posse do imóvel, ter a matrícula do que o judiciário, mas normalmente é mais caro. O judicial é mais barato. Tá, mas aí custo-benefício. Se eu sou investidor... Eu vou para o judicial. Você vai para o judicial. Não porque a gente é líder, mas é porque eu acho que vale o tempo. Tá. A gente está falando de bens de 200, 300, 400, 500 mil, milhões. Tá. Quando você fala do extrajudicial, a média, 2 meses, está tudo pronto. 3 meses. Tá. Do judicial, 6 meses. Tá. E assim, tem um porém. No leilão judicial, quem está vendendo é um juiz. O leiloeiro, ele é apenas vamos se igualar a um corretor. Não, mas vamos lá. Também não podemos falar que o juiz está vendendo. O juiz determinou a venda. Determinou a venda. Nós temos que esclarecer isso, porque senão eu vou falar assim... Entendi. Entendeu? Mas ele é ele quem determinou que aquele imóvel fosse vendido. A gente tem que esclarecer, senão daqui a pouco... Não é a pessoa física juiz, Não, né? não é a pessoa física do juiz. É o judiciário. É o judiciário que determinou essa venda. Tem uma grande vantagem pelo judiciário estar vendendo ou pelo um banco, uma instituição financeira na alienação fiduciária. O leiloeiro, ele é só intermediador. Sim. A gente conecta rematante com o negócio, só. Seja no judicial, seja no extrajudicial. Mas no judicial, como o juiz já é um juiz competente, né, ele já tem a autorização para desocupar o imóvel, no próprio processo que você compra, é um simples pedido. Se arrematou, pagou, o juiz expede a carta de arrematação, você registra essa carta de arrematação no registro de imóveis e você pede para ele, juiz, me dá a posse. Ele expede um mandado de emissão de posse. E você entra. Entrou, simples assim. No extrajudicial, se o imóvel está desocupado, lindo, maravilhoso.
Você arrematou, na semana seguinte o banco te dá autorização. E você entra lá dentro. Agora, se tiver ocupado, aí você tem que, de fato... Entrar no judiciário para o mesmo juiz dizer para aquela pessoa que ela tem que sair. Através E de determinar que ela saia. Você tem que entrar com uma Então, ação. assim, o que você economiza de um lado, você ganha do outro. Né? Exatamente. Então, você economizou o tempo do judiciário antes, no leilão extrajudicial. Mas depois você tem um tempo para poder entrar no seu imóvel se a pessoa não sair de livre e espontânea vontade. Até assim, não dando medo às pessoas a comprar no extrajudicial quando estiver ocupado, que a gente tem visto na prática, conversando depois no pós-leilão com os arrematantes, que eles fazem muito acordo. Sabe aquele acordo amigável? Vamos fazer o seguinte, eu te pago 3 meses de aluguel em algum lugar, você vai para lá, eu te pago o carreto, eu te dou um X valor. Tem saído muito acordo. Agora não dá, o cara não quer sair porque ele vai ter que sair. E ele ainda tem que pagar a taxa de ocupação, pelo tempo que ele está usando o imóvel depois de ter vendido em leilão extrajudicial. Aí, essa ação, ele entra com uma ação no Tribunal de Justiça de emissão de posse e tem liminar. Por isso que eu falo que é 3 meses. Então demora, dá um trabalhinho também, mas demora aí 2, 3 meses. Mas ambos os casos, se você tem que usar o judiciário, você precisa ter um advogado. E além disso, se você fizer a equiparação, os tempos acabam sendo os mesmos. Se não tiver acordo no extrajudicial, sim. Sim, acaba sendo o mesmo tempo. Então, o tempo que você economizou aqui... Então, aí você fala assim para mim, bom, Ana, você está falando para mim que é melhor um, melhor o outro? Não, estou falando que cada caso é um caso. Porque depende do imóvel, depende da localização, depende do estado do imóvel. E como é que eu vou saber o estado do imóvel? Bom, se você for uma pessoa que faz investimento, só faz investimento na vida, vai lá, procura. Em loco, né? Vai lá visitar. Não é proibido nem por um nem por outro. Sabe quem compra muito leilão de condomínio? Os condôminos. Sim, porque aí... Eles sabem tudo que tá rolando ali. Eles sabem como é que tá o imóvel. E aí eles sabem como é que tá o imóvel. Às vezes o próprio condomínio arremata. Eu já vi que o próprio condomínio arrematou e colocou aquela unidade para locação, para gerar renda para o condomínio. A gente tem até um serviço novo que deu até o que falar no começo, assim, tomamos invertidas, porque a gente manda para a administradora uma carta para ela imprimir e ela colocar nos elevadores. Não é o edital, tão assim, processualmente falando, é um aviso, comunicado. Vai ter um leilão, porque a nossa missão como leiloeiros é o quê? É dar publicidade. Dar publicidade, você precisa colocar dentro do condomínio que vai ter um leilão lá dentro. E a gente já tomou ação de dano moral, porque o condomínio se sentiu, por exemplo, ofendido, que estava lá, mas pô, ele perdeu a ação. Não foi só uma. Todas que a gente sofreu. Você não colocou o nome, você colocou a unidade. Está leilão unidade tal, a valor unidade tal, mais informações liga para nós. É público, não tem como. No começo a gente colocava o nome. Não Aí pode. a gente não colocou mais. Doutor, não pode colocar o nome. Isso foi no começo, né? A gente tem que errar para aprender, não é? Não pode errar 2 vezes. Não. Errar uma pode. Não, pode errar 2 também. Às vezes a gente pode errar a vida inteira. Mas como eu te falei, nós somos precursores dessa personalização do leilão de condomínio. Então a gente tomou porrada para fazer certinho. E a gama veio junto conosco, né? O mercado veio junto conosco. Sim. A gente chama isso de circular. A gente manda uma circular para a administradora. Tá. E é importante dela fazer essa divulgação, porque eu, condômina, por exemplo, eu não sei que o meu apartamento do lado está indo a leilão e de repente para mim é um bom negócio. Você sabe que está devendo, normalmente, mas você não sabe quando é o leilão, né? Você não sabe nada. Você sabe que aquela unidade deve, porque nós já tivemos aqui o doutor Antônio Artêncio, que você conhece. Sim, um abraço para ele aí. Um abraço para o doutor Antônio Artêncio, que ele deu toda a explicação, uma verdadeira aula, porque o dinheiro, quando volta, ele não volta para o condomínio fazer o que ele quiser. Ele tem que perguntar para quem contribuiu se quer o dinheiro dele de volta ou não. É mais uma... Né? É mais um chamariz para participar de leilão de condomínio. Exatamente. Então, assim, tudo isso a gente acabou explicando aqui porque há toda essa confusão. Eu sempre falo, quase em todos os programas, né, que é toda uma transformação. O mercado ele se transforma diariamente. Nós temos que é a mesma coisa que antigamente fazer uma cirurgia de coração, abria, quebrava,
para atingir o coração. Hoje eles enfiam lá uma agulhinha, põem os stand, faz certinho e acabou. A modernidade vai chegando A para modernidade tudo. vai chegando para tudo. Então, nós temos que também acelerar. E aí eu te falo uma coisa. Bom, eu fui lá, arrematei, gostei do imóvel, né? Ele custa lá R$200 mil. Nossa, magnífico, meu número. Eu não tenho os R$200 mil. Eu consigo parcelar isso? Dá para parcelar. É isso que eu queria que você explicasse como é a regra, se tem juros, se é fixo, se já consta no leilão que é possível parcelar, como é que é feito isso? Nas redes sociais eu bato muito forte nesse tema que é nunca entre em campo sem ler a regra do jogo. É o edital. Inclusive a convenção de condomínio. Né? E também a convenção de condomínio. Eu vou até fazer umas pegadinhas daqui, vou falar umas pegadinhas que já aconteceu que a gente viu. Mas a base, lê o edital. De qualquer leilão. Não existe leilão sem edital. Não é leilão, é venda direta. Leilão tem a regra do jogo. No judicial, nos leilões de condomínio, a regra base, tá? A base CPC, Código de Processo Civil, é entrada de 25%, e o resto em 30 parcelas, sem juros. Já ficou melhor. É sem juros, não existe no mercado isso. Tem correção monetária do TJ, que é um índice muito baixo. Tá. Só correção monetária, que não dá 0,2, 0,1. Então, é sem juros praticamente. 30, recapitulando, 25% e o resto em 30 parcelas. Tem juízes, aí é decisão judicial que vale-se mais que o Código de Processo Civil, que fala que aceita 10 parcelas, 5 parcelas, ou o próprio advogado do condomínio. Fala, eu quero fazer um leilão, mas eu quero fazer o primeiro leilão à vista. Ele pode pedir, porque o dinheiro dele vai entrar à vista. Mas normalmente, na regra geral, é 25-30. Isso no leilão judicial comum. Tem o leilão de condomínio dos bancos, que não é leilão de condomínio, é leilão de alienação fiduciária que está vendendo um apartamento. Tem bastante também. Nesses casos, os bancos fazem a regra deles. Cada banco tem a sua própria regra. Vou dar um exemplo. Tem banco, por exemplo, a Caixa Econômica, a regra base dela é 5% de entrada e o resto 420 vezes financiamento. Bom, então vamos lá. Eu tenho lá os meus R$200 mil. Dá Né? para comprar muita coisa com 200 mil reais. 200 mil reais, mas eu não tenho os meus 200 mil reais. Tem só uma receita mensal. Eu só tenho uma receita mensal. E você está me dizendo que se eu fizer 5 vezes 2 dá 10? Se eu der... Com 10 mil reais, eu dou você compra um imóvel na Caixa Econômica. Eu compro um imóvel na Caixa Econômica. Financia em 420 vezes o restante. 420 vezes pela o restante. Price ou pela tabela SAC. Tá. E eu acho que é no mês, isso recentemente eu aprendi, eu nunca vi, tá? Eu aprendi num podcast que eu participei com a outra entrevistada, que tem um mês no mês do consumidor, a Caixa Econômica zera a entrada. Sim. Ela zera, então vira 420 vezes... Direto, sem nem ter que gastar o meu dinheirinho antes. E assim, lembrando, você está pagando um imóvel de 200 mil, normalmente ele vai por 100. Então a entrada... seria 5 no convencional, não 10. E nesse mês aí do mês do consumidor, que eu nem sei quando é esse mês, quando é que é, não sei. A gente pesquisa depois. É 420 meses. Mas normalmente os bancos convencionais, Itaú, Santander, Bradesco, eles colocam 60 vezes, 120, 180 com os juros lá, 1% ao mês, a regra base. Mas o bom é, você compra com Mas é 120, 180 meses, né? Então, nós estamos falando aí de anos. Financiamento. Financiamento de Diferentemente de parcelamento. Diferente de parcelamento, mas é possível. Porque antigamente os leilões, gente, eu sempre falo no antigamente, é porque, né, tá aqui, tá aqui o porquê. Antigamente era só à vista. Antes do CPC, 2015, no CPC, se você ultrapassasse o valor da avaliação, podia parcelar em 10 vezes. Sim, mas se eu passasse o valor da avaliação... Se não passasse, era à vista. Era à vista. Era muito inadimplente. Né? Então, desculpa, era muito leilão negativo. Muito negativo. Então, por isso que aí eles resolveram mudar a regra para que as pessoas pudessem ter acesso a participar de um mercado, que é um mercado que ainda é um mercado que as pessoas não têm tanto acesso. Mas é um meio de adquirir
imóvel. Hoje essa é a minha missão de vida. Nossa. Apesar de você estar lá à frente do Grupo Lance, eu estou fortemente atuando para tentar ensinar a mostrar que o leilão ele tem que estar no mainstream, ele tem que estar como, por exemplo, se você quer comprar um apartamento, pesquisa os leiloeiros da sua região. Depois de você pesquisar os grandes portais, depois de você pesquisar uma imobiliária da região, pesquisa os leilões para você ser um comprador final, muitas vezes, não só investidor. Quando eu cheguei nesse mercado, era só investidor. Hoje em dia não. Hoje em dia tem mudado. Tem mudado, A gente porque tem é o que eu falo. Desmistificado esse tema. Eu que né, não sou uma grande investidora ainda. Já comprou em leilão ou não? Então, agora eu acho que eu vou comprar. Bora, vamos comprar lá no Grupo Lance. Agora acho que nós vamos comprar. Tem que ser de condomínio que você é especialista. Pois é. Não precisa de advogado, tá tudo certo. Exatamente. Mas assim, o condomínio acaba sendo uma paixão, sempre é o que eu falo. Todo mundo que está no condomínio não é sem querer, né? Por isso ou por aquilo se encaminhou para o condomínio. Mas, voltando, eu acho que, assim, o objetivo aqui, de você estar aqui, o objetivo de você ter participado do último Mulheres Condominiais, é justamente essa divulgação que eu acho necessário para esse setor que está, né, que atende aos condomínios, mas que não é tão divulgado. Então, hoje, todas as administradoras, as pessoas que nos seguem, elas precisam saber, elas precisam ter essa informação. Todo condomínio tem leilão. É muito raro isso não ter. É muito raro. Assim, no decorrer da vida do prédio, é muito difícil não ter ido pelo menos, a leilão. Exatamente. É muito difícil. Porque, assim, as pessoas passam dificuldades, às vezes, aquele que era o dono faleceu, os herdeiros não tiveram dinheiro para manter o apartamento. Tem uma série de coisas que acontecem e que a vida daquela unidade acaba... Sabe que esses dias teve um advogado de condomínio que eu conversei e eu até falei, cara, como não fazer o condomínio perder? O que ele faz para não perder? Aí eu falei, tem que pagar a dívida. Aí ele me ensinou, falou, não, o certo é quando você começa essa frase agora para os condôminos que estão passando uma dificuldade e não querem, direto para eles, e não querem chegar, por exemplo, num leilão. Né? Vai contra o meu mercado, eu preciso do leilão para sobreviver, mas tudo bem. Mas isso é função social do advogado. Se livra do imóvel o quanto antes. Se você não está conseguindo manter o imóvel, saiba que assim, dê 2 passos para trás para você depois dar alguns para frente. Então assim, você está com dívida tal, respira, faz conta e vende o imóvel. Tem hoje N possibilidades de vender sem você tomar um deságio de 50%, como é no leilão. Infelizmente, assim, a gente vive disso, eu vivo disso, mas eu acho que a pessoa tem que saber que se ela chegar naquela fase, não tem volta. E aí, o leilão está avaliado lá por 50 mil. Vamos falar outro valor. Aí começa o lance em 25. Em 25. Ela toma, o devedor perde. O maior prejudicado no leilão é o devedor. É o devedor. Né? Então, assim, ele vai receber, se for negativo, ou se tiver um arrematante, ele vai arrematar se for por 50 mil avaliado, ele vai receber 25. Na melhor das hipóteses. Raramente. Melhor das hipóteses. Raramente o devedor consegue levantar o dinheiro. Sempre tem IPTU, trabalhista, etc. Né? Então, tem outros débitos que vêm ali. Que vão abocanhar todo o débito, o saldo gerado pelo leilão. O saldo gerado pelo leilão. Então, naturalmente, ele vai perder todo aquele investimento dele ou a moradia dele. Né? Tem esse probleminha, né? Então as pessoas, aquilo que você falou, 2 passos para trás, olha, eu vou perder 50%, meu apartamento vale 200, eu vou vender por 100, mas eu garanto 100 na minha mão. É melhor a pessoa vender rapidamente, com deságio de 10%, 15% numa imobiliária, do que ficar postergando, embargando e agravando e recorrendo e usando o judiciário a favor para ganhar tempo. A dívida só aumenta e no final vira uma bola de neve e não consegue pagar e vai para leilão. Aí eu queria que você falasse, assim, para quem está nos ouvindo, né,
O que você acha que é mais importante as pessoas saberem ou como é que elas chegam até você? Tá. Eu acho que assim, para ela participar de um leilão, essa é a pergunta. É, Para ela participar de um leilão, ela precisa ler o edital. Não tem que jeito. nós estamos falando, daí Exato. nós vamos para outro caminho. Entender o parcelamento, as regrinhas, cada edital tem as suas particularidades. Pode ser que um edital fale uma coisa, outro outra coisa. O que mais vem de ligação lá e os débitos? Eu vou participar, mas eu fico com os débitos? A resposta é, infelizmente, a resposta é depende. Depende muito. Por quê? Porque se no edital estiver escrito, e eu já fiz leilões assim, já fiz porque a gente foi obrigado por decisão judicial, que o arrematante responde pelos débitos condominiais, futuros e anteriores. Aconteceu, era uma alienação de bens de uma família, que ela queria vender o imóvel, e no primeiro leilão ela queria colocar o valor à venda, e quem aparecesse ia ter que pagar o preço do lance, na avaliação, mais os débitos condominiais. Tava lá, tinha que seguir, e o cara arrematou, sabia, pagou, ok. Então, toma cuidado com isso. Veja, se estiver, hoje em dia está bem pacificado essa formatação. Se no edital estiver escrito que o arrematante responde pelos débitos condominiais ou tributários, ele responde. Se tiver omisso, não está escrito, ele não responde. Legislação protegendo. Artigo 908 do CPC e 130 do CTN. O arrematante não responde por débitos anteriores à arrematação. Essa é a regra geralzona. Então, assim, fica tranquilo. Só lê no edital, tem que ler lá, linha por linha, pega uma reguinha lá, como antigamente. Você que é na tela hoje em dia, né? Que é tudo na tela, mas ó, lê. Imprime! Sabe qual? Imprime! Eu tenho ensinado... Aquele que tem dificuldade de ler na tela, imprime, ué! Eu tenho hoje uma mentoria que é para capacitar arrematantes não a comprarem sozinho no judicial, porque não dá, mas para eles entenderem o jogo. Então, e a gente começa a ler os editais, é igual de jornal. Quando você pega o jornal a primeira vez, você vira embaralhado, né? Aí com o hábito, você começa a ler, você entende, né? Você acaba indo... Então o edital dos leiloeiros é praticamente igual. Aí você vai lendo a ordem, a data, prazo, edital, parcelamento, os débitos, aí você entende. E só essa parte aí tem que tomar mais cuidado. E tem outras pegadinhas, que aí a gente vai entrar um pouco mais de juridiquês, né? Mas eu vou tentar ser bem claro. Se você é um arrematante, quer participar, quando você vê lá direitos sobre a propriedade, ou quando você vê nua propriedade, ou quando você vê percentual da propriedade, tchau, risca fora, vai para outro. Aí é só arrematante profissional. Por quê? Direitos sobre propriedade, você está comprando um contrato, você não está comprando um imóvel. Nua propriedade, você vai estar com uma pessoa lá com usufruto até X quando? Até subir. Até subir, é. Então, e tem arrematante profissional que faz isso, sabia? É porque para ele é investidor, tanto faz se o cara... Normalmente esses três tipos de leilões é muito baixo o índice de compradores. Então o leilão também é um valor muito baixo. Ele já tem a arquitetura toda montada, mas é para profissional. Então vamos lá, um é para os direitos... Quando tiver direitos de propriedade, você está comprando um contrato. Um contrato. E isso não é raro, tá? Esse não é raro, porque hoje tem alienação fiduciária. Quando um cara está devendo para um banco e ele está também devendo para o condomínio, é penhorado não a propriedade, mas e sim os direitos sobre a propriedade. Certo. E o que quer dizer isso? É um contrato. Exemplificar, o imóvel vale 1 milhão. Vou dar um exemplo bem distante para a gente entender. O imóvel vale 1 milhão e ele já pagou para o banco 100 mil. Então ele deve mais 900. Certo. Erroneamente, no judiciário, está indo a leilão por 1 milhão os direitos da propriedade, que foi avaliado errado. Na verdade, tinha que estar tendo a leilão 100 mil, para ele pagar 50, que é os direitos do contrato. Ele só vai conseguir comprar o que o cara pagou dividido em dois, que é 50%. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Quando vier direitos de propriedade, você não compra um imóvel, você compra contrato, no caso de alienação fiduciária. O outro é a nua propriedade. Esse aí é complexo, fuja. Por quê? Porque você vai ter um sócio, né? Quer dizer, você vai ter Vai ter a pessoa morando lá. Morando lá até ela falecer. Até ela ter o direito de... Ou até ela sair de lá, se ela quiser sair. Mas se ela não quiser sair, ela não sai. E o percentual, né? E o percentual da propriedade,
E você não pode vender, né? Não, o percentual até... A nova propriedade você pode vender, mas você não vai vender... A posse. A posse. Você compra esse estúdio, mas você não pode usar. Não faz sentido. Exatamente. E os processos vêm avaliados errado. Direitos e nova propriedade, a avaliação não pode ser o imóvel. A avaliação tem que ser aquele direito. Entendi. A nova propriedade não vale o imóvel, ela vale um quinto do imóvel. Os direitos é o contrato, não dá para... E erroneamente, a gente vê isso corriqueiramente, vai a leilão pelo preço do imóvel. E o terceiro que você falou? E o terceiro é copropriedade, percentual. Então a gente vai estar no anúncio lá no Grupo Lance, 50%... 30% do imóvel. 30% do imóvel. Porque tem mais 3 donos. Você está comprando quanto? 30? Eu estou comprando uma sala? Não, você está comprando um 30% do todo. 30% do todo. Provavelmente você vai ter sócio. Vai ser sócio da esposa do executado. Ou você vai ser sócio dos irmãos. Então esses aí também é complexo. Aí você vai adquirir uma irmandade aí. Não, e tem um de condomínio também, já que a gente está entrando nesse mérito, condomínio. Isso é comum na Baixada Santista, né? E no litoral do Rio de Janeiro. Antigamente, os prédios lá foram construídos, né? São Vicente, Leblon, não tinham garagem. Né? É porque eles tinham medo que afundasse, inclusive. Né? Não, porque tinha espaço. Também tinha. Então fazia o prédio, tinha espaço, então muitos prédios não têm garagem. E eles foram tendo garagens depois. Ou foram instituindo garagem com matrícula separada. Sim. Infelizmente, nós já vendemos nós estávamos cientes disso, mas o comprador não ligou para nós. A gente vendemos apartamentos e a garagem era uma outra matrícula. Ou seja, era uma outra penhora, era uma outra avaliação. Então, quando você for comprar imóveis, apartamentos, leilão de condomínio, tenha essa certeza, a garagem está vinculada. Se ela estiver no laudo, ok. Se ela não estiver no laudo, já levanta o alerta. E veja se na matrícula imobiliária ela diz, tem direito a uma vaga ou não. Ou pergunta para o zelador, para o síndico, como é que funciona no prédio? As vagas de garagem são... Se ela é indeterminada, se ela é demarcada, se ela tem matrícula própria, se ela não tem... Se tiver matrícula própria, tem que estar junto na avaliação. Tem que estar junto na avaliação. Senão você está comprando um imóvel. Nós já vendemos imóveis assim, infelizmente. A pessoa comprou, foi pegar a garagem, e, infelizmente o executado falou assim, não, a garagem é minha. Quer alugar? Aí depois de muito tempo ele foi, aí teve que... Olha só esse problemaço. Teve que desassociar o condomínio do apartamento percentual da garagem e foi a leilão a garagem. Aí o comprador arrematou. Entendi. Entendeu? Mas ele esperou o leilão da garagem também. Mas ele era um investidor, ele não podia vender o imóvel. Ele ficou alugando um apartamento sem garagem. Exatamente. Que não é tão fácil. É difícil. É que no litoral é comum, tá? É comum. É mais comum do que aqui na capital. E aí nós estamos chegando no final do programa. Legal. Eu queria que mais você pode contar aí pra gente, que você acha que é interessante. E tiver muito mais, você volta depois, não tem problema. Ou então, rápido, né? No próprio Mulheres Condominiais, você vai estar lá também, então tá tudo certo. Ou não, vamos ver se as tuas datas também... Claro. Se o próximo evento, se as tuas datas também encaixam, né? Eu acho que existe... Você já viu o quê? Uma última pergunta. Você já viu aquele caso que quando a dívida passa o valor do débito? Já. Passa o valor da avaliação? Sim. E o condomínio não quer dar desconto para o arrematante, aí vai a leilão e não vende. É legal os síndicos entenderem que nesses casos é melhor eles abrirem mão e ter um novo pagante do que ficar um leilão negativo. E a gente faz esse trabalho de, quem quiser estar junto com o Grupo Lance, a gente faz esse trabalho de ir nas assembleias de condomínio para explicar para os condôminos essa perspectiva. Quando você tiver um caso, por exemplo, de uma dívida superior à avaliação, pode ser que dê problema. Então a gente vai lá e explica para o público todo para ir de fato a leilão e vender o imóvel, não ficar no leilão negativo. Agora o que eu tenho para falar nos finalmente aqui é, quem quiser conhecer sobre leilão, quem quiser entender um pouco mais sobre esse mercado, eu vivo isso há praticamente minha vida adulta inteira, desde os 17 anos, né? Estou no mercado há muito tempo já. Pode me seguir no Instagram, nas redes sociais, é Adriano Pelvezan, o Grupo Lance é Grupo Lance BR. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre leilões, seja do Grupo Lance ou de qualquer outro leiloeiro, seja de condomínio ou não,
pode me chamar no direct. Pode deixar meu celular aqui? Pode. Ou é um absurdo? Pode. Então pode me chamar, é 11 59 00 5000. Me chama no WhatsApp que eu tiro tudo no tempo. Eu gosto de falar de leilão. Tá? Hoje eu tô nessa parte... É como eu com a mediação, né? Eu tô nessa parte comunicativa. Então eu quero desmistificar o leilão. É por isso que eu te chamei aqui, para a gente realmente passar informação para todos aqueles, porque assim, eu já tenho notícias, né? Como é mulheres, a mulherada, você sabe que é curiosa por natureza, né? A gente quer saber como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Então, além, né, do segmento condominial, nós temos as condôminas. E nós temos outras mulheres que querem saber, porque são investidoras, né? Então, a nossa intenção aqui é realmente passar a informação. Quem está querendo comprar um imóvel, pesquisa no site das leiloeiras. Exatamente. Não deixa assim, não seja só o investidor. Agora procura os leiloeiros que fazem parte da elite, vamos falar assim, pessoas que têm... Procure o histórico do leiloeiro, quem é a empresa. Para não cair em golpes, tem golpes. Né? Em leilão de imóvel não, leilão de imóvel é difícil. É mais difícil. Só em veículos. Mas veículos tem muito. Leilão de veículos, tomem cuidado, por isso que eu falei, pesquisem, porque assim, às vezes ele faz um chamariz por uma coisa, depois ele quer te convencer a participar de outra, então pesquisem as que são cadastradas nos tribunais, né? É uma boa referência, e pesquisem na internet, né? Hoje a internet tem tudo, dá para saber. Não é Mas verdade? de quem quiser comprar um imóvel, raramente vai ter um golpe no imóvel, né? Que tá lá. Agora, de veículos, aí é outro tema, a gente aí tem outro programa. Tem outro programa, é outro programa. Eu te agradeço demais. Eu que agradeço, tá? de coração. E que a porta aqui está sempre aberta. Qualquer alteração, qualquer novidade, a gente está aqui à disposição. É só ligar e falar, olha, aconteceu tal coisa no mercado. A gente vem aqui e divulga. Obrigado, Ana, o espaço, e agradeço de coração aí participar junto com você desse programa. É isso aí. Um abraço a todos. E agora estamos encerrando o programa, né? O nosso programa aqui que vocês viram de leilão, falando de leilão com o doutor Adriano, que é CO da Lance, e nada disso seria possível se não fosse a Tende Portaria, Repinte e GK Condomínios. A gente está aqui sempre trazendo informações, trazendo novidades. Não é novidade, o leilão nunca foi novidade, mas trazendo para vocês como ele funciona na prática e como é que a gente pode acessar essa nova forma de adquirir um imóvel. Semana que vem tem mais. Aguardo vocês. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.